Fala, meu povo, mais uma vez por aqui o Poeta dos Caminhoneiros. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Alô, meu povo! Por aqui o Poeta dos Caminhoneiros, hein? Né? Para quem já é inscrito, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Para quem não me segue nas redes sociais chamada Instagram e Facebook, o Facebook tá como DJ Newton e o Instagram tá @Poeta dos Caminhoneiros, ou seja, Poeta dos Caminhoneiros. Me segue lá no Instagram. Continuando a série, nossa série, nessa série, um pouco da minha história que eu vinha falando sobre como foi no colégio. E aí agora entra na parte como é que eu comecei na locução e tal, um pouco mais da minha infância. Eu lembro que naquela época, algumas pessoas que me seguem, que são mais velhos, vão se identificar e vão lembrar como era também. Tinha as locadoras, né? Tinha os videogames. E eu lembro que eu ia mais meu primo pro videogame pra jogar. A gente jogava um jogo chamado Top Gear no videogame Super Nintendo. Quem já jogou Super Nintendo e aquele videogame de fita, que às vezes a fita não pegava, você tinha que assoprar. A gente alugava também DVD, logo quando saiu o DVD, né? O CDzinho do DVD. A gente alugava o CD na sexta, porque era um dia só. Aí sexta, sábado, domingo era fechado, aí a gente entregava só na segunda. Aí assistia 2, 3 vezes o mesmo filme, pra gastar, né? Até porque a gente tinha pagado, então a gente tinha que aproveitar ao máximo. E como é que se fala? Muito boa essa parte da infância aí. E como eu entrei na locução? Como eu entrei nesse negócio de voz, de gravação? Boa pergunta. Quando eu viajava mais meu pai para Jacobina, Tapiramutá, Jacobina e outras viagens que eu fazia com ele. E aí sempre aparecia alguns fretes, algumas viagens para fora, outros lugares, e às vezes ele me mandava eu ir. Eu já estava pegando a prática em dirigir, já tinha tirado a habilitação, já tinha trocado também. E aí ele eu tava pegando a prática, a mãe em viajar para fora, ele sempre me dava o carro para fazer algumas viagens. E eu lembro que tinha um amigo meu que é músico, né, toca violão, tá, já tocou em algumas bandas, o William, aquele abraço William, Tapiramutá, tamo junto. Ele tocava numa banda da cidade, chamada Giovanni Senna. Giovanni Senna é o nome do cantor, né? É a banda em si, carreira solo, no caso. E aí eu comecei a levar eles para os shows com a van de meu pai. E teve um show que acho que foi na cidade, num povoado chamado Duas Barras. Tem muito tempo. Foi minha primeira vez que eu subi num palco. O palco era o caminhão. O caminhão tava lá, tinha umas caixas de som do lado. E aí não tinha locutor. Aí eu falei, não, eu chamo a banda. Ele falou, tu é locutor o quê, rapaz? Eu falei, não, eu chamo, tal. Eu todo cheio da graça, peguei o microfone com você daqui a pouquinho, o Giovanni Senna e tal. Aí no outro dia teve outra festa, eu fui também, eu chamei a banda também, que foi o Giovanni Senna que tocou no outro dia em outro lugar. E daí eu não parei mais. Eu comecei a fazer as locuções, comecei a ser o locutor oficial do Giovanni Senna. Fiz amizade com ele, até hoje tenho uma amizade com ele muito grande. A gente não se fala todo dia devido ao ciclo da amizade, devido à correria dele, à minha correria. Porém, foi aí que começou. E eu, cada dia mais apaixonado por locução, apaixonado por subir em palco, apaixonado por falar. E aí, nesse mesmo ano, tem a festa da cidade chamada São Pedro, São João, essas coisas. Só que São Pedro eu ainda não cheguei a apresentar. Quem apresentava na época é meu eterno amigo Ed Gonzalez, que Deus o tenha. Um cara que me ensinou muito também na locução, né? A primeira gravação que eu ouvi num carro de som foi gravada no estúdio dele e foi no carro de som dele, né? A gente até se emociona, mas é porque sente falta, né? Dos grandes amigos. E aí eu, apaixonado pela locução, fiz locução de um bloco chamado Tudo Nosso, fiz locução de um bloco chamado Tapigoró, fiz locução de um monte de coisa na cidade. Era novo, uma voz mais ou menos, o pessoal não queria pagar, queria de graça, eu falei, então pronto, é comigo mesmo. Eu tô cheio de vontade, eu vou fazer de graça, não tô nem aí, quero que o povo me veja num carro de som. Só que no ano seguinte teve uma campanha política na cidade, e aí me chamaram para fazer essa campanha política. Do lado de um cara que eu admiro pra caramba, que o pai dele, desse cara que faleceu, era um dos melhores locutores da região. E até hoje na nossa cidade ele é consagrado, né? O Renato Andrade, o filho dele foi fazer a locução também, eu fui junto com ele. Aprendi muita coisa, a gente absorvi muita coisa dele. Ensinei muita coisa a ele também, né? É uma troca de experiência. As brincadeiras minhas, o comunicar dele também, coisa séria e tal. Então eu aprendi com ele, ele aprendeu comigo, então foi uma troca de experiências.
Aí eu já tava entrando no mundo da locução. Já tava entrando totalmente. E sim, pô, é de o caminhão. Eu sempre apaixonado por caminhão. Sempre. Porém, com essas divisões, caminhão e locução. E como é que você começou a falar de caminhão em música e tal? Como é que foi isso e tal? No ano que eu perdi que eu fiz a campanha, a gente perdeu. O meu candidato perdeu. E aí eu fiquei sem, tipo assim, já tinha parado de viajar mais meu pai, já tava meio sem saber o que fazer, né? Tava morando com minha irmã tava indo viajar e eu ia para Luiz Eduardo. Só que no dia, no mesmo dia, eu ia no outro dia, à noite, a minha moto, o rapaz caiu com a moto e aí a moto deu PT, né? E aí foi que eu tive que, no caso, ela falou, eu vou pra feira. Vou pra Feira de Santana ficar, mais minha atual esposa hoje. Ficar com ela, porque é mais perto pra me ver resolver os negócios da moto. Só que até então não era pra morar. Era só pra passar um dia, depois resolver o negócio da moto e ver o que eu ia fazer. Porém, eu vim, a gente alugou uma kitnet, ficou. O dinheiro da campanha eu fui levando e tal, não sei o que, só ela tava trabalhando. Nessa brincadeira eu fiquei um ano sem trabalhar e só ela que tava trabalhando. E eu só na expectativa de um trabalho, só que sem experiência, com habilitação, porém sem experiência, falta oportunidade, mas eu falei, cara, não vai dar certo. Foi aí então que eu comecei a fazer umas gravações. Eu falei, pô, vou fazer o que eu sei fazer, que é gravar e vou falar de caminhão nas músicas. Só que eu recebi muita crítica e tal, porque já existia alguém que fazia e tal. Eu falei, pô, existe alguém, não pode existir outro? Né? Quer dizer que então se existe um caminhão azul, não pode ter outro azul? Tem que ter 30 azul. E daí eu comecei a fazer, cara. Comecei a fazer e mandava nos grupos, pedia pra entrar nos grupos do WhatsApp, ninguém me colocava, eu insistia, mas me bota aí, pô, bota minha música aí, bota meu negócio aí e tal. Eu lembro que tinha um grupo chamado GCB, Grupo Contorno Baiano, é um grupo de jovens que sonham em ser caminhoneiro, da cidade de Luiz Eduardo, que eu tinha conhecido esse pessoal quando eu fui em Luiz Eduardo. Aí tinha um rapazinho chamado Correado Grilo, né, o apelido dele era Grilo. Aí eu falei com o Grilo, Grilo, ajeita umas gravações pra mim aí e tal. Eu lembro que ele começou a ajeitar essas gravações. É, e as gravações era R$ 10 cada gravação. Só que aí eu tinha que fazer duas gravações para sacar o dinheiro, porque no banco que era perto da minha casa, que era 24 horas, que ficava no atacadão, só tinha nota de 20, 50 e 100. Então eu tinha que ter no mínimo R$ 20 para sacar. Então eu fazia duas gravações, ia lá ver se o dinheiro caía. Tinha pessoas que depositavam no envelope, o dinheiro não caía, e aquela coisa toda. Ou seja, muita dificuldade. Muita dificuldade. Só que aí eu já estava entrando no meio de gravação. Já estava fazendo o que eu gostava, que é falar, que é locução e caminhão. Sou apaixonado por caminhão. Falou, ó, já tá dando certo, tá, não sei o que. Eu falei com minha esposa, rapaz, se a gente comprasse um aparelhozinho, uma placa de áudio, um microfone simples, para dar mais qualidade, ela já tinha um notebook, será que dá certo? Aí ela foi e comprou no cartão, a gente não sabia como é que ia pagar, porém compramos, né? E aí, a próxima parte é só você ficar ligado no vídeo que eu vou contar para vocês como é que foi. Eu garanto que vocês vão gostar da história porque eu venci e através da minha história eu quero que vocês também vençam. Que vocês se inspirem na minha história. Não em mim. Porque eu sou um pobre pecador, amanhã eu vou estar errando. Né? A primeira inspiração tem que ser de Deus. Né? Deus, ele é perfeito. Então tudo isso que aconteceu na minha vida eu dou graças a Ele. Porque eu sempre falava com minha esposa. Tava faltando alguma coisa em casa, a gente falava, Deus proverá. No outro dia aparecia uma gravação. Tava faltando alguma coisa, Deus proverá. Deus proverá. Era a frase que a gente mais usava. E Deus. Preciso falar mais nada, né? Mas acompanha aí o próximo vídeo que vai estar bacana também. Vai ser uma continuidade da minha história aí. Tá bom? Abraço. Deus abençoe.